Então, gente, eu queria falar um pouquinho hoje sobre você diria que as suas emoções, elas estão a favor ou contra os seus planos pessoais? Algumas vezes parece que as nossas emoções, elas dão do contra. Tem eventos e circunstâncias que acontecem na nossa vida e a gente pensa: "Ai, eu não queria ter chorado, eu não queria ter expressado desse jeito as minhas emoções, por que que eu agi dessa maneira?". Parece quase que as emoções, muitas vezes, nem todas as vezes, acabam indo contra todo aquele plano e toda aquela expectativa que nós criamos. E nós temos que lembrar que nós não nascemos, né, com esses sentimentos e essas sensações, no total. Esses sentimentos e sensações que acabam sendo expressadas na nossa emoção, é algo que vai sendo construído na nossa vida. E Deus nos criou com sentimentos e sensações. E foi bem interessante que quando nós passamos por essa situação do Eibe estar com câncer e tudo, eu realmente, como ele falou, né, eu estava bem forte, confiando em Deus, pegamos os versículos da palavra de Deus, ungimos ele com óleo, estávamos crendo mesmo na cura completa. Mas o que ele não falou é que tinha muitos motivos que eu me desmontava, né, eu ficava chorando, e o interessante foi que numa dessas vezes que eu estava chorando e tudo, assim como tem a voz do bem, tem a voz do mal, né, na nossa cabeça. O diabo veio na minha cabeça e falou assim: "Você não tem fé, você não o Eibe não vai ser curado, você não tem fé, você fica chorando porque você não tem fé, você não acredita que realmente Deus pode curar ele". Então, veio sobre mim uma condenação horrível, eu pensando: "Eu não tenho fé, eu estou chorando, em vez de eu estar alegre e regozijando e crendo na cura, eu estou chorando". E aí foi tão gostoso, porque eu senti Deus falar comigo, e Deus falou comigo assim: "Andréia, eu criei vocês com sentimentos e sensações que desembocam nas suas emoções, no choro, no riso. Fui eu que criei vocês dessa maneira". E eu fiquei pensando, e aí Deus me trouxe a lembrança de como que Jesus também expressava as suas emoções. E tantas vezes na palavra de Deus relata que ele chorava, né. Se tem alguém que entende o mundo espiritual, o reino de Deus, a vida após a morte, era Jesus. Mas a Bíblia fala que ele chorou. Ele chorou quando ele escutou que João Batista tinha sido decapitado. Mas Jesus não sabia que ele encontraria João lá no céu? Claro que ele sabia. Mas por que que ele chorou? Demonstrando ali a parte humana que Deus nos criou com essas sensações, né? Com esses sentimentos. E sentimentos esses que são até por questões de sobrevivência nossa. Nós tememos coisas e a gente para, e aquilo nos protege. Então, sentimentos e sensações não tem nada errado. A coisa que eu quero, me deter, o que mais eu quero me deter, não é no fato de nós termos sentimentos e sensações que acabam desembarcando ou nas representações das nossas emoções, choro, alegria, tristeza e tantas outras demonstrações das nossas emoções que nós temos. A a principal coisa é que, depois desses sentimentos e sensações, nós passamos um período que são as interpretações. E com essas interpretações, isso vai desembocar na maneira que nós expressamos as nossas emoções. Vou dar um exemplo bem claro. Vamos supor uma pessoa, ela é pedida em casamento. Ela é pedida em casamento e naquele momento que o rapaz fala para ela e pede ela em casamento, ela ai, começa aí dá um começa a dar uma aflição, um medo, e ela começa a ter medo, e ela começa a achar que ela não vai conseguir, né, e ela expressa, e ela começa a tremer. O que que aconteceu? Ela teve um sentimento, uma sensação, mas entre esse sentimento e essa sensação e a demonstração, né, através das suas emoções, houve aí uma interpretação daquele episódio que aconteceu com ela. E é nessas interpretações que eu quero me deter.
o que faz nós termos interpretações que desembocam nas maneiras que nós vamos agir, nas nossas emoções, no nosso choro, na nossa alegria. O que é que nos faz? Quais são essas interpretações? Essas interpretações, na realidade, elas vão mexer com nossos circuitos emocionais. E esses circuitos emocionais, eles têm um lugar onde eles são construídos. Eles têm um lugar, igual eu falei para vocês. Nós vamos sendo construídos essas interpretações das sensações que nós tivemos, dos sentimentos, para desembocar na nossa emoção. E qual é o lugar onde essas interpretações são construídas? O lugar onde essas interpretações são construídas, primeiramente, geralmente é no lugar onde nós moramos, na nossa família. Família é alvo notório, né, de ataque em todas as sociedades. Por quê? Porque família é extremamente importante. Quando eu falo em família, família é o lugar onde você nasceu, você cresceu, seja lá se for com a sua avó, com o seu avô, com o seu tio, com a sua tia, com o seu pai, com a sua mãe, com alguém que lhe criou, mas é aquele ambiente que é um ambiente propício para desenvolver em nós essas interpretações dos nossos sentimentos e sensações que Deus nos dá. Família é extremamente importante. Extremamente importante. E é em cima dessa base, nas interpretações, que nós vamos falar sobre 4 bases, 4 pilares, né, que acabam formando ou nos auxiliando como pessoa no nosso desenvolvimento para que as nossas emoções se materializem, se manifestem. E essas 4 bases, a primeira começa com identidade. O que é identidade? Quem você é. Você sabe quem você é? E embaixo dessa identidade, nós vamos colocar 4 subpontos de identidade. A primeira identidade é a identidade moral, que é construído dentro do nosso lar. Se nós somos uma pessoa boa ou uma pessoa má. Eu conheço uma jovem que essa jovem ela tem uma irmã e um irmão. E quando ela nasceu, a mãe falava frequentemente para ela assim: vai chegar o seu irmãozinho, né? Que geralmente os pais falam, vai chegar o seu irmãozinho. Né? É um bebê, um novo bebê aqui de casa, e a mãe toda animada porque ia ter um outro bebê. Só que aquela criança, ela começou a se sentir, né, vai ter uma outra pessoa no meu lugar. E o que aconteceu? Quando ela foi ver o irmãozinho pela primeira vez, ela foi e começou a beliscar o irmão. Eu não sei por maldade ou se por questão de ver o que era isso. Era de massa, era de plástico, era uma pessoa. Tanto é que a reação da mãe foi achar que aquela criança ela estava beliscando o irmão. E aí ela começou a falar, olha, quando ela nasceu, a irmã dela era tão boazinha com ela, carregava ela, mas ela agora que o irmão nasceu, ela vai lá, ela belisca, ela fica com raiva. E o que aquela mãe, sem querer, estava passando para aquela criança? Estava formando nela uma identidade, uma maneira dela interpretar. E a maneira que ela estava passando era que aquela criança era uma criança malvada. E quantas vezes os pais falam isso para os filhos? Mas você é malvado. Ô menino, que menino com gênio ruim. O que acontece quando os pais liberam? Nós temos que lembrar que o ambiente da família, ou pessoas que nos criam, ou pessoas que nos influenciam, elas estão influenciando na nossa identidade como pessoa. E na nossa identidade como pessoa, identidade moral.
diz que se eu sou uma pessoa boa ou uma pessoa má. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Como é que você está passando isso para os nossos filhos? Eu lembro que um dos nossos filhos, às vezes, quando ele não gostava de alguma coisa, na nossa casa, quando ele era pequenininho, tinha um jardim cheio de pedrinhas brancas. E se ele não gostasse de alguma coisa, ele ia naquelas pedras e jogava todas as pedras na rua do condomínio. Uma vez eu cheguei e parecia que tinha nevado na frente do condomínio, de tanta pedra que tinha, porque ele não tinha gostado de algo. E interessante é que eu me aproximava dele, de um dos nossos filhos, e eu falava: por que você faz isso? Por que você é desse jeito? Por quê? Até que eu tive a consciência. Eu estou formando a identidade. Então eu comecei, gente, foi muito interessante. Porque assim, sabe quando clica e a pessoa entende? Esse dia, eu olhei bem nos olhos dele e eu disse: eu não estou entendendo por que você faz isso. Porque você é uma criança boa. Você é uma criança amorosa. Você é uma criança que tem Jesus no seu coração. E os frutos do Espírito Santo estão dentro do seu coração. O amor, a alegria. Gente, foi nítido. Ele olhou, ele assumiu aquela identidade. Que ele era uma criança boa. Que ele era amor. E aí o que acontece? Lembra-se que, como eu falei para vocês, a interpretação faz o quê? Ela é a ponte para as nossas demonstrações de emoções, para o nosso comportamento. E o comportamento foi modificando. Outra identidade que é extremamente importante, que os pais são responsáveis, ou família, ou alguém que está criando, é a identidade sexual. É extremamente importante nós ajudarmos os nossos filhos a entenderem quem eles são. Quando eu falo é extremamente importante nós ajudarmos os nossos filhos, muitas vezes nós temos que parar e pensar acerca de nós mesmos. Quem nós somos? A identidade sexual foi algo que foi passada para nós? Porque é muito comum, vamos supor, uma criança, uma menina, ela pega o sapato do pai, ela pega a gravata do pai ou a camisa do pai e ela é o papai. E é muito comum os meninos, né, pegarem o quê? O colar da mãe, o sapato da mãe. E diante de um fator como esse, qual deve ser a nossa reação? Ah, deixa eles. Se eles querem ser hoje menina, tudo bem. Se eles querem ser meninos, tudo bem também. Não. Nós temos uma responsabilidade de ajudarmos na identidade sexual deles e falar para eles: olha, esse aqui é roupa de menino, é do papai. E esse aqui é roupa de menino, de menina, é da mamãe. Você é menina e você é menino igual o papai. É extremamente importante nós ajudarmos para que eles entendam: eu sou menina, eu sou menino. Nós fazemos isso com os nossos filhos quando eles vão meter o dedo da tomada. Qual é a sua reação? Não, não pode. Essa tomada foi criada, não é para colocar o dedinho lá dentro. Oh, não pode. E o que você cria neles? Um comportamento de não ficar metendo o dedo nas tomadas. Então, é nossa responsabilidade. Esse é o único fator que vai prevenir que a menina seja menina e o menino seja menino? Não. Vai ter muitos outros fatores, mas nós não vamos abordar, mas vai ter muitos outros fatores de influência, que é extremamente importante. Mas eu estou falando de uma maneira geral. A importância de nós estarmos modelando para os nossos filhos. Modelando como? Modelando como é ser um homem, que um homem trata a mulher com respeito, que o homem ajuda, que ele carrega as coisas. Né? Muitas vezes a chave caiu do meu bolso, tá o Abe e os meninos, eu falo: olha, a chave caiu. Né? E os meninos vão pegar. Mas credo, mas você... Não, eu estou ensinando para eles. Mas graças a Deus que o Abe é muito assim, né? Então, essas coisas são importantes, nós estamos modelando os nossos filhos. E é extremamente importante
nós ajudarmos eles a entenderem esses valores, essas bases. Para quê? Para que isso reflita no comportamento dele. Você fala assim, mas pastor André, eu já fui criado dessa maneira e a minha maneira de interpretar as coisas não é totalmente como a Bíblia me ensina. Como é que eu vou mudar se a maneira... Eu sou exposta a um sentimento e uma sensação, aí há uma interpretação e aquilo vai refletir no meu comportamento, nas minhas expressões, nas minhas emoções. Como é, então, que eu vou mudar essa interpretação, já que eu fui constituída como sujeito, já que isso já está entranhado na minha vida? Lembra que eu falei para vocês? É uma construção. Todos nós estamos num processo de construção. Se eu estou num processo de construção, eu também estou exposta a um processo de desconstrução. E como é que eu vou desconstruir algo que está dentro de mim, achando que aquilo é daquela maneira que eu devo interpretar as coisas? Só tem um jeito: a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, eu não coloquei esse versículo, mas a Bíblia fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, né? Através do quê? Através da palavra de Deus que renova a nossa mente, renova a nossa maneira de pensar, renova as estruturas que foram colocadas dentro de nós, as interpretações. A palavra de Deus é tão poderosa. Mas não é somente a palavra de Deus. Não é somente eu saber aqui no meu intelecto. Em Tiago 1:22 fala, não sejam somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Como se muda um comportamento? Como se muda um comportamento? Primeiro, nós vamos entender se aquele comportamento é benéfico ou maléfico. E aí a palavra de Deus vai fazer esse filtro. Se aquilo que eu estou fazendo, aquela sensação, aquele sentimento é benéfico ou maléfico. Né? A palavra de Deus vem nos trazendo essa revelação. E aí vai fazer o que conosco? Nós vamos ter um determinado comportamento. Esse comportamento, como é que eu adquiri? Fazendo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí aquilo se torna o quê? Um comportamento. Vamos supor que na sua casa, o seu pai ou sua mãe só era atendido se alguém gritasse. Fulano! Aí os filhos paravam. Ixi, agora o papai está com raiva. Vamos correr lá e vamos atender ele. O que aconteceu? Criou-se, né? Tem um sentimento ali, tem um sentimento ali, alguma coisa foi expressada, uma sensação. Papai gritou. Vai ter uma interpretação ali. Quando ele grita, o que acontece? Ele fica com raiva. Ele fica com raiva. E se ele ficar com raiva, nós vamos o quê? Apanhar. Né? Na cabeça da pessoa, vai montando essa interpretação. Então, o que ela acha? Gritar, eu só vou ser realmente atendido se eu gritar. E muitos homens e até mulheres, o que elas fazem? Quando elas querem ou eles querem impor algo para que seja obedecido, grita. Né? Às vezes os homens, eles não querem ser perguntados quando chegar em casa. A mulher perguntar por que você demorou, onde você estava, o que muitos homens fazem? Já chega gritando, sai, vai, vai, vai. E a mulher, oi? O que ele está fazendo? Está impondo, está se impondo. Então, aí o que acontece? Qual é o comportamento dele? Se alguém falar alguma coisa, ele vai soltar os cachorros em cima de mim. Mas a Bíblia nos fala que longe de nós toda gritaria. A Bíblia nos dá luz acerca de algo. Eu tenho uma sensação, um sentimento de gritar. Mas a Bíblia diz, longe de mim, toda gritaria. E aí, qual vai ser o reflexo se eu começar a gritar? Né? Eu vou ser ouvido ou então eu vou
forçar aquilo que eu quero. Mas a Bíblia diz que não, que nós não devemos gritar. Então, o gritar é positivo ou é negativo para mim? Seria negativo, porque a Bíblia diz que eu não devo fazer. Então, como é que eu vou mudar o meu comportamento de ser uma pessoa que grita dentro de casa? Eu vou começar a não gritar. Mas é instantâneo? Não. Como que se muda um comportamento? Eu faço um dia, eu faço 2 dias, eu faço 3 dias, eu faço 4 dias. E aí o que vai fazendo? Aquele comportamento vai sendo manifesto. Através das minhas emoções, eu passo a não gritar. Quando nós entregamos a vida para Jesus, alguns de nós chamavam muito nome. Você ainda chama nome? Não levanta a mão. Né? É para não chamar. O seu comportamento está mudando. Por quê? Porque você está tendo outras interpretações acerca de chamar nome para os outros. Então, isso tudo vai fazendo bases nas nossas emoções e no nosso comportamento. Então, falamos já identidade moral, identidade sexual e identidade financeira. Sabe que nós somos responsáveis de ajudar as pessoas que nós influenciamos, especialmente as crianças, na identidade financeira? Já viu aquele pai, aquela mãe que sempre bota medo nas crianças? Vai faltar, não come, vai acabar, nós não vamos ter mais. A identidade financeira, ela fala de você. Você se sente rico ou pobre? Sabia que tem gente que é rica, mas sempre se sente pobre? E sabia que tem gente que é pobre, mas sempre se sente rica? Né? É a identidade financeira. Vai acabar, não faz. Eu lembro que, quando eu era criança, a minha mãe, eu sempre fui assim de... Se ela pedia alguma coisa para mim, eu sempre saía correndo para fazer. Sempre era assim, né? E, ao mesmo tempo, era bem estabanada também, né? E aí, ela me pediu, leva o macarrão para a mesa. Tinha uma travessa de vidro de macarrão. E eu saí correndo com aquela vasilha, com aquele prato de macarrão, e tropecei, o macarrão caiu, a vasilha quebrou. E eu lembro bem claramente a minha mãe juntando aquele macarrão e falando, só tinha isso para comer. Gente, eu fiquei aquilo marcou a minha vida. Marcou de tal maneira que foi refletir no meu comportamento. Qual era o comportamento que sempre refletia isso? Sempre que eu vou para algum lugar, gente, é muito raro eu não levar uma castanha na minha bolsa, ou alguma coisa assim, uma maçã, uma bolacha, que eu posso ir para o lugar mais chique, mas eu pensei, vai que não tem. Vai que acabe. Eu vou garantir o meu pedaço. Mas tem um monte de pedaço lá, né? Mas aquilo refletiu no quê? Num comportamento, no medo, vai faltar. E se não tiver? E se acabar? Outra identidade que é extremamente importante, falamos da identidade moral, identidade sexual e identidade financeira, é a identidade espiritual. Se você é uma pessoa obediente ou desobediente. Você se sente obediente ou desobediente? E isso é implantado em nós, gente, desde que nós somos crianças. E nós, como brasileiros, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque mesmo criança é implantado em nós o jeitinho brasileiro. Ai, que bom, ela me deu troco a mais. Olha só como é de Deus. Né? Eu vou tomar vantagem nessa situação aqui. É interessante, né? E quando nós éramos crianças, hoje em dia não tem muito isso, mas é algo que é muito importante nós resgatarmos, nós tínhamos aulas acerca disso. Quem aqui lembra da aula de OSPB? Nossa, foi demais. Isso aí foi lá no fundo do baú. Aula de moral e cívica. Aula de religião. O que essas aulas nos ensinavam?
segunda-feira de manhã é dia de hastear a bandeira, nós vamos lá para hastear a bandeira, prestar continência para a bandeira, obedecer os professores, não responder, né? E foi implantando dentro de nós essa consciência de obediência e desobediência, que é extremamente importante. Agora, então eu sou dessa maneira porque os meus pais me implantaram e agora eu fiquei desse jeito. Não. A sua família, o lugar onde você foi criado, realmente tem uma porcentagem muito grande e influencia muito você. Mas tem outros fatores também. Amizades, os seus amigos, professores, as suas escolhas. Tudo isso vai nos influenciando e nos constituindo como pessoas. Mas quem Deus deu identidade para Jesus? Será que Jesus precisou também ter uma identidade? É interessante, Mateus 16, 13 e 19, olha o que a Bíblia fala. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso a você, mas meu Pai que está no céu. É interessante. Aí ele fala aí, olha só. Também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante que Jesus falou para Pedro: Pedro, você acertou na mosca. Quem te revelou a minha identidade, quem eu realmente sou, é o Pai. O Pai, a Bíblia, a palavra de Deus, o nosso Criador, ele pode dizer quem realmente nós somos. Ele pode entranhar em nós, ele quer entranhar em nós essa identidade que ele nos dá. E o interessante é que no momento que Pedro identificou quem Jesus era, através do Pai que revelou, Jesus identificou quem Pedro era. Então, eu coloquei essa frase aí, olha. Quanto mais temos a revelação de quem Jesus é, mais teremos a revelação de quem realmente nós somos. Nós temos que ter essa revelação. E o que o Pai pensa acerca de você? O que o Pai pensa acerca de você? A Bíblia fala que ele nos chama de filhos. E você pode anotar esse versículo aí, porque nós não podemos nos deter. Mas você pode anotar esse versículo aí. Ele nos chama de filho. Você é filho. Ele diz que nós somos sábios. Ele fala que nós somos amados e escolhidos. Mas você realmente acredita nisso? Gente, se nós não acreditarmos nisso, se isso não tiver entranhado na nossa mente, o nosso comportamento não vai seguir essa interpretação que nós estamos fazendo. Por isso, isso tem que estar entranhado dentro de nós. Você sabia por que os judeus, eles são tão abençoados? O judeu, se você conhecer um judeu que ele não é abençoado em todas as áreas, pode esperar que ele vai ser. Mas por quê? Por que os judeus são tão abençoados, são pessoas tão prósperas? Porque eles acreditam. Eles acreditam que Deus, o Pai, tem todos esses planos maravilhosos para eles. Eles acreditam, para o judeu, tem dois tipos de povo. O judeu pensa assim, tem o nosso povo e os outros. E o nosso povo é o povo abençoado. É o povo que Deus escolheu. É o povo que Deus vai abençoar. É o povo que Deus vai prosperar. Eu estava conversando com um senhor aqui da nossa igreja, que ele trabalha com um judeu, e ele falou: pastor Andréa, é desse jeito.
ele é um cara muito próspero. E às vezes a gente está fazendo um negócio e eu falo, mas será que não? Ele fala, vai dar certo. Mas como você tem tanta certeza? Ele fala, porque Deus vai nos abençoar. E Deus abençoa. Por quê? Porque eles acreditam. Você acredita nessas verdades que a palavra de Deus fala, que Deus fala acerca de você? Nós temos que começar a acreditar isso. Deus fala que eu sou sábia. Deus fala que eu sou filha amada. Mas, pastor Andréa, os meus pais não me quiseram, eu nunca fui amado. Os seus pais naturais na terra talvez não quiseram você, talvez não te amaram. Mas Deus te amou, Deus planejou você, Deus tem um plano específico para a sua vida. Assim como o contrário acontece do mesmo jeito. Se eu acredito que eu sou um fracasso, que eu sou um derrotado, que eu não sou amado, que tudo dá errado para mim, o que acontece com essa pessoa? Exatamente o que ela acredita. E nós temos que acreditar na palavra de Deus. Então, nós falamos da identidade. O segundo pilar, amor fraternal. O amor fraternal, gente, agora eu vou com tudo, porque não tem muito mais tempo. O amor fraternal, o que é? Como nós nos relacionamos com outras pessoas. O amor fraternal, geralmente, é algo que nós crianças recebemos do 0 a 7 anos. Se nós somos aceitos, se nós somos amados, se nós recebemos o amor. Se nós não recebemos o amor fraternal, nós vamos nos tornar pessoas carentes. Já viu aquela pessoa que se encosta na outra, me ama, me ama, me ama. É na amizade, né? É no namoro, ela tem uma sede. Eu conheci uma pessoa que era assim, e essa pessoa era muito carente, mas muito carente. Ela tinha uma sede, um desejo de ser amado, assim, incontrolável. E aí, uma vez eu conversando com ela, e ela disse assim, ai, pastora Andréa, ela me contando a história da vida dela. E ela disse, ai, pastora Andréa, quando eu nasci, eu era tão feia, mas tão feia, que a minha mãe me escondia dentro do guarda-roupa quando as pessoas vinham me visitar. Porque ela tinha vergonha de mim, porque eu era feia demais. E eu pensei, aí está, né? Aí está uma das chaves, porque essa carência de aceitação, de querer tanto esse amor. Jesus lidou com isso em João 4, 5 a 28, na mulher samaritana, que também era uma mulher muito carente. A mulher já estava igual o Fábio Júnior, já tinha casado 5 vezes. Acho que ele já casou até mais, né? Já tinha casado tantas vezes, com tanta carência, e Jesus falou para ela o quê? Se você beber de mim, você vai satisfazer essa sede que tem dentro de você, que os homens não conseguem satisfazer. Né? É o amor fraternal. A terceira base, que é extremamente importante, segurança básica. Toda criança nasce insegura e indefesa. E nós temos essa responsabilidade de ajudarmos a dar essa segurança na alimentação, no vestuário. Nossa, pastor André, mas eu tenho que dar tudo do bom e do melhor? Eu não disse isso. Mas você tem que garantir. Ai, mas eu tenho um pouquinho. Tudo bem, você pode falar, olha, Deus proveu esse pouquinho, e eu sei que Ele vai prover mais, em vez de dar aquela coisa de insegurança para ela, né? De que vai faltar, de que você não vai ter, que nós não vamos ter roupa, que não vai dar para comprar. Insegurança, às vezes, os pais fazem muito isso, falando assim, ó, faz isso, hein, porque senão eu vou me embora. E a criança fica com medo tão horrível, que o pai e a mãe vai desaparecer. E alguns até falam, eu desapareço desse mundo. E a criança, ai. Né? Muitos fazem isso, gente. Muitos fazem isso. Ou então fala assim, vai dormir, porque senão o bicho vai te pegar. Gente, e a criança vai para o quarto se tremendo de medo. E alguns ainda cantam música para as crianças, né? Dorme, neném, que a cuca vai pegar. E ela pensa, quem é essa cuca que vem me pegar de noite? O que nós estamos passando? Insegurança, medo. Aí, quando a criança está se tremendo de medo aqui, lembra que o quê? Ela teve uma sensação. Uma janela abriu, um vento deu e ela
Mas aí ela vai ter uma interpretação. A Cuca vai pegar. Aí ela começa a se tremer, né? Refletir o quê? No comportamento, porque foi a maneira que ela fez a interpretação, extremamente importante. E a quarta e última base é disciplina, vontades rompidas, dizer não. Sabia que isso é extremamente importante? Nós frustrarmos as crianças. Nossa! Uhum. A frustração, a correção, a disciplina é extremamente importante para o nosso desenvolvimento. Olha o que Hebreus, olha o que a palavra de Deus fala. Deus não tem capacidade de nos dar e de fazer tudo por nós? Tem. Mas olha o que Hebreus fala. Olha só. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Nós temos que ter a coragem de frustrar os nossos filhos e dizer não. Não, às vezes nas horas que a gente pode até comprar, mas agora eu não posso, não é o momento. Mas eu quero! Agora não. Não pode. É importantíssimo para o nosso desenvolvimento. Porque se ela só recebe sim, 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 um dia a vida vai dizer não para ela não vai saber como lidar com aquilo. E vai causar problema. Porque se o marido ou a esposa não tem como suprir aquela necessidade, ela vai ser uma pessoa frustrada. É importantíssimo nós disciplinarmos os nossos filhos. Olha o que acontece com pessoas que não são disciplinadas. Olha só. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something, and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay.
All right, so I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Olha só como é forte, né? Quando a criança não foi disciplinada, elas se tornaram pessoas que não tiveram vidas tão fáceis e tão boas. Mas isso não significa que Jesus não pode nos transformar. Nós podemos sim ser transformados através da palavra de Deus. Mesmo que talvez nós somos essas crianças aí, algumas delas que comeram, desobedeceram, né? E comeram, não tiveram o prazer não adiado, queriam prazer na hora e depois sofreram as consequências. Se nós somos esse tipo de criança, mas Jesus pode mudar as nossas vidas. Nós podemos entender o que a palavra de Deus nos fala e escolher. Eu vou fazer da maneira certa e eu vou investir da maneira certa na vida dos meus filhos ou qualquer outra pessoa que eu tenha influência. Amém?